Infelizmente trago a notícia aqui, né, de um caso bárbaro e covarde que aconteceu lá no município de Talcara. Se trata do homicídio de uma bebê de 3 meses de idade, a Helena Borges Ferreira, acontecido na última sexta-feira, dia 22/7/2022, por volta de 4 horas da madrugada. A equipe médica do Hospital de Talcara, que teve o primeiro contato, já constatou que a paciente chegou sem vida, estava sem respiração e já estava com início de rigidez, inclusive, tá? Denota que já estava morta a criança. O médico responsável pela equipe considerou que a morte era suspeita, tanto é que providenciou acionamento da autoridade policial e dos órgãos de perícia médica para averiguar a causa da morte, tá? Foram constatadas lesões corporais com diversos estágios de evolução, que caracteriza a chamada síndrome de Silverman, ou da criança espancada, que demonstra para a gente na investigação que essas lesões já vinham acontecendo há certo tempo, tudo bem? E que essas lesões não eram patológicas, ou seja, não eram depois de nenhuma doença, como alegado pelo pai da criança inicialmente no primeiro depoimento, tá? O pai Gabriel da Silva de Santos Ferreira. Ele negou, né, qualquer tipo de agressão à criança, né, e alegou fantasiosamente que as manchas no corpo da criança seriam provenientes de patologia. Só que qualquer pessoa leiga que visse as fotos da criança espancada perceberia que aquilo ali não eram só manchas, haviam também inchaços típicos de agressões, de lesões. Qualquer pessoa que já viu alguém agredido, já tenha sido agredido, sabe diagnosticar isso aí. Não precisa nem ser médico, nem técnico para saber disso, tá? Sem que fosse, ainda durante seu depoimento, sem que fosse indagado pelo policial, ele já começou a alegar que a criança sofria de uma doença chamada osteogênese imperfecta, que é conhecida como ossos de vidro, tá? O que também não ficou caracterizado nas investigações, muito pelo contrário. Nós apuramos que a criança teve um atendimento após a mãe constatar um inchaço no pé, né, com um ortopedista. Então, o ortopedista, no primeiro atendimento, constatou uma fratura de tíbia, tá, no dia 30/6/2022. Na semana seguinte, já no dia 8/7, o mesmo médico também, inclusive foi ouvido, né, no sede policial, foram juntados os laudos médicos desse atendimento. No dia 8/7, constatou outra fratura, agora no fêmur, dessa vez no fêmur. Ou seja, que só corroborou a nossa tese investigativa de que realmente a criança era maltratada, era espancada, né, por um ou por ambos os genitores, né? Até então nós tínhamos a certeza que as manchas não eram provenientes de uma doença, mas sim de agressões físicas, tá? Esse médico aqui também, ortopedista, orientou a mãe a imobilizar, levar a criança para ser imobilizada diante das fraturas, coisa que ela não fez. O que, segundo o médico e segundo a medicina, teria contribuído para a evolução do óbito da criança, tá? Então, a mãe está respondendo pela omissão de não ter providenciado nem acionamento dos órgãos de persecução criminal, a polícia, o Ministério Público, seja lá quem for, né? E a omissão dos cuidados médicos. E como mãe é obrigada a fazer, ela se quedou inerte e não quis levar a criança para ser imobilizada. Indagada a respeito, inicialmente ela falou para nós que estava juntando dinheiro, não teria condições financeiras. Já hoje, por ocasião da prisão, ela já veio com outra versão, dizendo que ela era dominada psicologicamente, e realmente era, pelo companheiro, a Vitória Carvalho Borges Barria, né? Aqui, ó, o Gabriel também foi indagado se alguma vez teria deixado a criança cair no chão, falou que não, a criança não ficava sob o cuidado de terceiros nem de outros parentes, muito pelo contrário, ele proibia a aproximação de parentes, pessoas ligadas à companheira, que se aproximassem. Inclusive, um parente que é enfermeiro tentou cuidar da criança, uma outra parente também se prontificou a cuidar da criança, ele impedia essa aproximação para que os parentes não dissessem
a ela quem ele era, com a personalidade violenta e agressiva que ele possuía, tá? E foi confirmado por várias testemunhas aqui, familiares e, enfim, pessoas do convívio ali do casal, tá? Já no outro atendimento no hospital de Itaperuna, os médicos também constataram que a criança era maltratada. O caso foi até inclusive comunicado ao Conselho Tutelar de Itaperuna. Tá? Quando mais ou menos isso, delegado? Eu não tenho a data certa aqui, mas pode esclarecer com o próprio hospital e o Conselho Tutelar de lá. Tá? Então, todos esses tratamentos que a criança era submetida, todos os médicos foram unânimes em afirmar para essa mãe: olha, a criança está sendo agredida, isso não é doença, não é patologia, é agressão. E a mãe... Mas eles não denunciaram? Esse corpo médico, desde a primeira entrada, não denunciou? O questionamento inicial foi esse aí, mas diante do comunicado que o Conselho Tutelar de Itaperuna teria sido acionado, entendeu? Mas em nenhum momento autoridades policiais e autoridades de persecução criminal foram acionadas, entendeu? Tanto é que nós só vemos do fato na sexta-feira. Na sexta-feira mesmo que o fato foi comunicado após o óbito da criança, tá? Então, de lá para cá, a gente passou o final de semana todo angariando esses elementos de prova, oitiva de pessoas, juntar os documentos médicos, os tratamentos que ela fazia, a criança fazia, enfim. Única filha do casal? Era a única filha. Ele, aliás, já tem um filho com outra pessoa, que mora em Cambuci. Inclusive, estão presos temporariamente, as investigações vão ser concluídas ainda se for menores, mas faltam apenas juntadas de peças técnicas, de laudos médicos, alguns documentos, e a oitiva dessa outra ex-companheira dele de Cambuci, já foi identificada, né, para saber como era o relacionamento com a outra criança. Segundo o relato policial que entrou em contato com ela por telefone, ela já falou que o próprio filho dele tem medo de se aproximar dele. Essa criança tem quantos anos? Eu não sei ao certo, mas cerca de 2 a 3 anos. É um pouco maior já. Então, eles são novos, é um casal jovem, ela tem 21 anos, ele tem 24 anos. Então, resta também a oitiva dessa pessoa, né, para saber como era o relacionamento, para confirmar essa personalidade dele agressiva, violenta, dominadora. Ele já tem alguma passagem na cabeça com relação a isso? Não, por incrível que pareça, com relação a esse tipo de coisa não. O que mais eu teria aqui também? Profissão dele, o senhor sabe? Ele era desocupado. Ela era estudante e ele vivia as expensas da família dela. Tá? Tanto é que depois da morte, hoje, por ocasião da prisão, nós já capturamos um em cada endereço, já estavam separados. Eles já. foram presos hoje. Foram presos hoje de manhã, amanhã de hoje. Lá em Talcara mesmo? Em Talcara mesmo, no Museu de Talcara. Então, por que na hora que ele foi preso, ele vira para... Eu vi que vocês, no vídeo dá para ver que vocês ouviram ele fala: por que você fez isso com a gente? Qual é o contexto disso? Ele acredita que ela teria... Olha, inicialmente ali para a investigação, restou claro para nós que, pelo comportamento dele, que há relatos aqui de testemunhos, inclusive, que a Vitória, ela sempre confidenciava para os outros que as lesões apareciam quando ele estava sozinho com a criança. Tá? Então, tudo leva a crer que ele era realmente o agressor. E ela está respondendo pela omissão. Tá? Mas, depois da prisão ali, né, a gente não sabe até que ponto é uma encenação no teatro, um jogo de culpa, porque viram que estavam sendo filmados. Então ele fala para ela confessar: estou sendo preso por sua causa, confessa, e ela fala que quer matar ele, aquele barraco todo que você já conhece, né? Então ali os advogados até apareceram lá, sugeriram que fizesse uma cariação. Eu falei: não tem condição psicológica nenhuma de fazer a cariação aqui, vão se estapear, vão se agredir, não vai chegar a lugar nenhum. Posteriormente pode ser que isso aconteça, mas nesse momento inviável. Tá? Nenhum dos dois confessaram ou falaram que teria essa questão da agressão? Confessar 100% não. Ele fala aquelas meias verdades, ele nega veementemente. E ela fala que começou a suspeitar das agressões depois que a criança morreu. Ou seja, Os dois já em estavam 4 dias separados. ela suspeitou. Sim, quando 3 tinha meses quebrado. não. E os dois já estavam separados, Separaram né? depois da primeira oitiva de sexta-feira na delegacia. Podemos gravar então? Deixa eu só ver se tem algum outro dado aqui que eu considero importante. Aqui, de relevante aqui da investigação, para resumir, é que todas as pessoas que atenderam
a criança, informar essa mãe que a criança vinha sofrendo agressões, tá? Nós temos alguns documentos, inclusive, que comprovam isso aqui. Proibição e manipulação psicológica dele com relação à Vitória, de aproximação de parentes ou de outras pessoas, ou até mesmo de cuidar dessa criança. Né? Um comportamento frio também, indiferente dele, foi constatado pelos policiais que tiveram lá no local, assim que a morte foi constatada. Eu determinei que fosse feita uma perícia na residência, para saber se tinha algum tipo de vestígio e tal. Eles Então, moravam sozinhos? Ou moravam com o casal morava junto de parentes, era numa vila, um becozinho. alguém? E ninguém chegou? Então, há relatos aqui de testemunhas que falam que ouviam a criança sempre chorando, gritando, e desconfiavam, todo mundo desconfiava, mas ninguém fez nada, né? E aqui o laudo médico legal, né? O perito passou para nós que aqui a causa da morte foi contusão abdominal com lesão hepática, contusão abdominal com lesão hepática, lesão do pâncreas e hemorragia peritoneal e retroperitoneal, além de contusão do crânio com edema cerebral provocado por ação Ou contundente. seja, Ou seja, toda quebrada. espancada. Por dentro. Espancada. Ele vai responder aqui por homicídio, com 3 qualificadoras, motivo torpe, repugnante, pelo fato de ser filha dele, de 3 meses de idade, menor de 14, né? E meio cruel, utilização de meio cruel, né? Já com a nova redação dada pela lei Henri Borel, né? Ou seja, as penas vão de 12 a 30 anos, podendo, a depender da condenação do Tribunal do Júri, se for o caso, serem maiores do que isso. 2 Tá? anos, então. Aí, 12 fique à vontade de fazer as Delegado. perguntas.